Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, Deus quer falar com você. Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para nós por meio da sua palavra. Não preciso eu dizer Deus, não, é Deus, através da sua santa palavra, Ele quer falar conosco. Nós vamos falar de um tema fantástico. Na verdade, todos nós já conhecemos, já ouvimos falar sobre a parábola do filho pródigo, mas hoje nós vamos nos centralizar nos três aspectos que o filho, quando voltou, recebeu: a roupa, o anel e as sandálias. O que isso representa? Por que aquele menino recebeu tudo novo? A roupa, o anel e as sandálias. Nós vamos aprender isso nesse momento para que possamos aplicar nossa vida e perceber que Deus, Ele sempre vai estar interessado nas nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua mensagem. Que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui está a parábola que está no capítulo 15 de Lucas. Só Lucas registrou essa parábola e nós vamos poder compreender no capítulo 15 a partir do verso 11. É a parábola do filho pródigo. Nós vamos nos centralizar no verso 22, que diz assim, o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, interrompeu e disse: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui está, a partir do verso 11 nós temos todo o enredo da parábola. Parábola do filho pródigo. Pródigo significa gastador, esbanjador. Então aquele menino, que era o mais novo, pediu a parte da herança e gastou tudo. Agora nós precisamos entender, vamos pensar aqui no pai, no filho, e tinha outro irmão, o mais velho. Chega o menino para o pai e diz: Pai, estou cansado dessa vida aqui com o Senhor, já estou fadigado, então agora eu quero a parte da minha herança que me cabe. Sabe, nós compreendemos que herança, principalmente no contexto bíblico, uma herança só pertencia aos filhos quando os pais morriam. Quando esse menino então chega para o pai e diz assim: Pai, dá-me a parte da herança, ele estava dizendo assim: Pai, olha, o Senhor, a partir de agora, para mim, o Senhor morreu. O Senhor morreu. Eu não tenho mais nenhuma consideração para com o Senhor. Essa era a perspectiva quando Jesus estava falando sobre isso. E aí o pai, mas o pai que é também pródigo, tá? Por que o pai é pródigo? Porque o pai é gastador da liberdade. O pai oferece liberdade, então ele é um pródigo no gastar a liberdade. Liberdade é um princípio do céu, então ele gasta a liberdade, ele oferece a liberdade. Sabe o que mais o pai é um pródigo? O pai é um pródigo em perdão, ele gasta o seu perdão para com aquele filho quando retorna. Sabe o que mais? O pai é amoroso, o pai gasta o amor para com aquele filho. Então esse pai é pródigo. Sabe o que mais? O pai também é pródigo na festa, na comemoração, nos benefícios que dá para aquele menino que ele não merecia. Então o pai é pródigo também. O pai é pródigo em gastar aquilo que é bom para dar a oportunidade ao filho. Então nós precisamos entender. Então o pai, triste por aquele pedido do filho, mas consciente de que ele deveria ter liberdade, vai lá, pega parte do seu bem, aquilo que pertencia a ele, o filho mais jovem, dá a ele, divide os haveres com os dois filhos. Sabe, para o mais novo, que não era o primogênito, cabia 1/3 daquilo que era do pai. E aí o pai dá. Aquele menino, então,
leva alguns dias para comercializar, para vender os seus bens. E ele está lá na casa do pai, mas sem nenhuma consideração. Agora ele não mais nem falava com o pai, mas o pai continuava ainda com atitudes de amor, querendo acolher esse menino. Mas ele não queria mais nada, ele queria viver a sua vida, sabe? Ele queria agora colocar diante do pai que ele era responsável pela sua própria vida. Ele estava então indo embora. Pegou tudo depois de um tempo e foi embora. Quando chegou lá, diz o texto bíblico que veio uma grande crise onde ele estava. E aí ele, sem planejamento, ele começou a gastar tudo e gastou tudo. Quando ele viu, ele estava sem nada. Então ele procurou agora trabalhar. Foi buscar trabalho em um e outro e nada. E aí diz o texto bíblico que ele foi agregar-se a um dos fazendeiros, que disse para ele ir cuidar de porcos. Quando Jesus disse isso, Jesus está dizendo, olha, para esse judeu, ele foi ao mais profundo do poço. Cuidar de porcos para um judeu era o trabalho mais humilhante. E Jesus faz essa abordagem, Jesus apresenta isso. Então o que acontece? Nesse instante, diz lá o texto que aquele jovem garoto começa a querer comer até a comida dos porcos e não lhe era dada. Ele lembra do seu pai e diz assim, meu pai era tão bom, então eu vou voltar. Aí o texto diz que levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sabe, ele queria agora não mais a recompensa, ele queria estar lá pelo menos para comer. Ele entendia que ele não merecia ser mais filho, porque ele havia gastado tudo, ele havia matado o pai no seu coração. Mas quem sabe aquele pai podia gastar o seu perdão. Ele então volta. Quando está longe, o pai o avista e sai correndo em direção ao filho e o abraça. Sabe, um outro conceito bíblico. Nenhuma autoridade corria atrás de alguém, e muito menos um pai correr atrás de um filho no contexto cultural da Bíblia. Então, quando esse pai levanta-se e corre em direção ao filho, ele está representando Jesus. Quando os nossos pais pecaram lá no Jardim do Éden, Jesus foi quem veio e perguntou: onde estás, Adão? Deus vem atrás dos seus filhos, Deus corre atrás de nós porque nós somos amados por Ele. Se você não compreende isso, você deve compreender. Você é o objetivo, você é o que é mais importante nesse planeta para Deus. Ele deixou tudo para vir, para nos salvar. Isso aqui é o Pai esbanjando o seu amor e o seu perdão. Aí o filho abraça e diz: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pai interrompe e diz: olha, traga aqui a melhor roupa, veste-o, coloque o anel no dedo, sandália nos pés, mate um bezerro cevado e vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora, o que representa cada coisa dessa? Sabe, queridos, a roupa representa o que? Isaías 61, verso 10, vai dizer o que representa a roupa, para a gente poder compreender. Olha só, Isaías 61, verso 10. Vamos entender o texto bíblico. Isaías 61, 10 vai dizer assim: o que representava aquela roupa que aquele menino recebeu. Diz o texto bíblico: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Então, aquela roupa representava a justiça de Cristo, a salvação que Cristo nos dá. Então, quando aquele menino recebeu as roupas, ele estava recebendo de novo a salvação que Cristo oferece, a justiça de Cristo. E o anel representa o quê? Anel, olha só, vamos lá para você ver, capítulo de Gênesis 41, verso 42. Vamos ver esse texto bíblico que encontra na palavra de Deus, para a gente poder entender isso. 41 de Gênesis, verso 42. Diz assim o texto bíblico, o que representa isso, para a gente poder compreender o que essa parábola Jesus está ensinando. 41, verso 42, diz assim o texto bíblico, para a gente compreender a mensagem para cada um de nós. 42, fer-lo-eis subir ao seu segundo carro, e clamando diante dele, inclinou-se. Desse modo, o constituiu
sobre toda a terra do Egito. O verso 42 ali, o 43. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho e deu autoridade. Então, anel significa autoridade. Então aquele menino estava recebendo de novo do pai a autoridade de se tornar filho, parte da família de novo. Olha que bênção, esse pai é bondoso. E agora? E as sandálias? Nós temos também aqui em Êxodo, vamos só ver isso aqui, Êxodo, capítulo 3, verso 5, diz assim o texto bíblico, olha só. Disse Deus, continuou, não te chegues para cá, dizendo a Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que andas é terra santa. Ou seja, Moisés estava chegando próximo a Deus e Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Sabe, queridos, eu e você muitas vezes estamos calçados com as nossas sandálias. E as nossas sandálias, sabe o que representa? O eu, o orgulho, a presunção. Isso é o que representa. Então, quando Moisés chegou até diante de Deus, Deus disse, olha, tire essa sua sandália, porque isso representa você. As suas sandálias representam o seu eu, o seu orgulho, a sua presunção. Mas agora, quando Jesus aqui na parábola oferece a sandália para esse menino, está dizendo, olha, tire as tuas sandálias, calce agora as sandálias que eu estou te dando, que é o quê? As sandálias da humildade de Deus, a sandália da bondade de Deus. Ou seja, agora esse menino aqui na parábola recebeu a sandália para aprender a andar junto com o Pai. Então eu e você precisamos descalçar das nossas sandálias, do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa presunção e calçar das sandálias de Cristo para andar com Ele, para termos as atitudes que Ele tem, para agirmos como Ele age. Então esse menino agora estava calçado com uma nova perspectiva, novas sandálias, novas atitudes, para que ele pudesse agora honrar o Pai. Sabe, queridos, pense aí comigo, você e eu também somos esse jovem garoto. Estamos sujos, fétidos, o pecado faz isso, mas Deus vem com sua veste para nos dar, Ele vem com seu anel para nos dar autoridade, e Ele vem com sua sandália para a gente aprender a andar com Ele e nos afastar do mal a cada dia. Você compreende que esse Pai é pródigo, é bondoso, Ele quer nos salvar? Então entregue a sua vida a Ele, deixe que Deus conduza a sua vida em todos os aspectos e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa mensagem, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, por Jesus, amém.